Olá, me chamo Esther e sou graduanda do curso de Letras, Língua Portuguesa, da Universidade Federal de Ouro Preto. Irei apresentar hoje o meu projeto de iniciação científica de título Novos Sujeitos, Novas Memórias, reconstruindo espaços a partir de olhares LGBTQIs, orientado pelo professor doutor Rodrigo Correia Martins Machado. Iniciou-se em setembro de 2021 e será concluída em setembro de 2022. A pesquisa consiste na análise da obra Antologia Trans, 30 poetas trans, travestis e não binários. Visto que a literatura brasileira contemporânea vem sendo produzida por diversos sujeitos, que foram historicamente privados dos seus direitos de ser e de estar, e também de produzir artes e conhecimentos, é importante olhar esse cenário político em que esses sujeitos subalternizados vêm sendo atacados. Existe também uma produção literária em crescimento e que está aos poucos se estabelecendo. E é nesse caminho de se inscrever na história que nos deparamos com essa obra, que foi construída por várias mãos com o intuito de dar vez e voz a sujeitas e sujeitos muitas vezes invisibilizados pelas políticas públicas e sociais. É por isso que se percebe que existem variados caminhos para se pensar a relação entre memória e literaturas. Porque na contemporaneidade, a literatura ela tem um papel político evidente diante da memória, diante desse lugar de questionamento do status quo estabelecido ao longo dos séculos. Portanto, é diante desse lugar político que se reescreve o presente e que situamos também os nossos interesses de investigação. Bom, para contemplar o objetivo da análise da obra, em um primeiro momento foi feita uma leitura crítica da obra, prefaciada pela crítica literária e também pela escritora Amara Moira. Além dessa pesquisa bibliográfica, também se contemplou as entrevistas com a escritora e suas publicações em revistas e em sites, que também foram de extrema importância para o alcance dos objetivos propostos. No segundo momento da pesquisa, foi feita a leitura de autores e obras com o intuito de proporcionar diálogos sobre a decolonialidade e o gênero. E, por fim, na terceira etapa, foi feita, de fato, a análise da obra e a elaboração do relatório final. Os objetivos são empreender a leitura crítica da obra Antologia Trans, 30 poetas trans, travestis e não binários, e o objetivo específico é minuciar as diversas maneiras sobre como a obra dialoga com os estudos sobre a decolonialidade. Gênero e decolonialidade. É evidente que o pensamento decolonial ele vai emergir da necessidade de romper com o pensamento colonial, tendo o viés de renovar e ampliar os conceitos que se relacionam à América Latina. O entendimento da decolonialidade como meio... dois conceitos bastante importantes para essa discussão é o conceito de colonialismo e de colonialidade. Como colonialismo, entende-se o período histórico da colonização, a ideia de dominação de um povo sobre outro. Já a colonialidade, ela diz respeito às estruturas de poder que vão permear as complexas relações sociais de dominação e exploração. Que o ideal de gênero é uma construção sociocultural que sofre alterações de acordo com o caminhar da história da humanidade, e que não se baseia somente em um âmbito da esfera social em que os indivíduos estão inseridos. Um outro conceito bastante importante é a de interseccionalidade, que é uma abordagem que trata de uma área que vai relacionar a construção das identidades aos sistemas de opressão e discriminação. E nesse sentido, então, tratando da interseccionalidade, quando se pensa na relação do gênero e da raça, é possível retomar toda a estrutura criada pelo colonialismo, na medida em que esse período criou a ideia do que seria humano, que nesse contexto seria o colonizador, e o que seria não humano, que seriam os colonizados. E para se desprender, então, dessas amarras sociais, dessa conduta de sexualidade e de corpos, esses indivíduos vão buscar uma reformulação das crenças sociais para que eles possam ser incluídos nessa tal normalidade, demonstrando que o ser humano ele é plural e subjetivo e ele não cabe em uma caixa de rótulos pré-definidos por valores irreais. Bom, a respeito da antologia, intitulada Antologia Trans, 30 poetas trans, travestis e não binários, ela surge a partir da necessidade de diminuir as múltiplas violências e desigualdades que os indivíduos que não se conformam com a norma são submetidos. Na apresentação, o projeto mostra um desejo coletivo de propiciar um ambiente em que o processo de construção do saber fosse mais inclusivo e que também pudesse possibilitar a esses sujeitos que eles possam ocupar seus espaços de direito, como o ingresso à universidade. Diante disso, o cursinho Popular Transformação
foi palco de inúmeras narrativas e histórias de indivíduos, né, que de alguma forma buscavam fugir dessa norma e romper com as estatísticas, manifestados nessa obra composta por diferentes autorias, transformando a dor em arte e o medo em esperança. Estruturalmente, a obra é dividida em duas partes. A primeira de autoria coletiva, intitulada Aquilo que Veio de Nós, e a segunda de autoria individual, intitulada Aquilo que a Nós Veio. Os resultados se enfatiza a necessidade de expandir as oportunidades para que esses indivíduos subalternizados possam ocupar os seus espaços de direito, que eles sejam respeitados e, principalmente, que existam de fato, né, sem se submeter a esse eterno estado de sobrevivência. Visto que o tema da colonialidade na atualidade expôs que existe de fato uma colonização do saber, né? Uma prática velada de silenciar e deslegitimizar os saberes que não se incluam nos modelos eurocêntricos. Então é importante pesquisar essas obras contemporâneas de representatividade para propiciar um espaço para que aqueles que se encontram à margem da sociedade se encontrem e possam pensar juntos. Portanto, se trata de um ato de resistência. Por fim, visto que a linguagem e a literatura são ferramentas de emancipação e libertação, porque estão diretamente ligadas às práticas sociais da humanidade, utilizar a poesia como ferramenta de denúncia a essas múltiplas opressões serve para representar todos aqueles que também foram e são oprimidos. Por fim, gostaria de deixar os meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto e à FAPEMIG,